Imagina você ser o único personagem de uma obra, que é Attack on Titan, que nunca teve o direito de desabar, de realmente desistir de tudo. Esse é o Levi. Todo mundo em Attack on Titan quebra. Todo mundo. Menos o Levi. E isso é extremamente profundo nele. Eu sou o Gustavo do Amor e esse vídeo é pra te contar um pouco sobre o Levi. A gente vai cavucar um pouco da história dele, do que ele sente, do que ele passa, porque pouco é falado no anime, mas muito é mostrado. Não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e já comenta aqui qual que é o seu momento favorito do Levi em Attack on Titan pra eu ficar sabendo, fechou? Então, bora lá pro vídeo. O Levi ele já é apresentado como arma. Pensa nisso. Ele já é introduzido como uma lenda, como um cara foda, e principalmente como reputação. Isso, querendo ou não, coloca ele num lugar que ninguém mais ocupa, porque ele não é construído, ele já vem pronto. E aí o anime vai lá e desmonta ele, e você começa a entender ele com o tempo. Tipo você pegar sei lá, um baú antigo, abrir e você vê parte a parte dele dos itens que estavam guardados lá dentro, sabe? É tipo isso, só que com o personagem e é o Levi. Enquanto o Eren representa ódio e liberdade a qualquer custo, o Armin representa esperança estratégica, o Levi representa responsabilidade. Ele é literalmente o peso de eu vou fazer o que tem que ser feito porque ninguém mais aguenta fazer. O personagem é construído com base nisso. E ele não luta porque ele quer continuar lutando, ele luta porque ele precisa continuar lutando, ele precisa ver as outras pessoas seguindo em frente. Ele é o ponto âncora, o ponto chave disso. E isso já é sintoma de depressão funcional. A depressão nos animes normalmente é mostrada como choro, colapso, grito, mas o Levi não tem esse luxo. O jeito que a dor aparece é totalmente diferente. Ele não dorme direito, ele vive cansado, ele é extremamente irritado e sem paciência, ele se apega a regras básicas de limpeza e ordem, e o principal, ele evita vínculos profundos, porque todo mundo que ele amou morreu. E isso não é ser mal-humorado, isso é trauma crônico com luto repetido e zero espaço pra poder processar isso. O Levi nunca tem espaço pra ficar triste. Toda vez que ele perde alguém, o universo automaticamente já joga outra crise na cabeça dele. Ele enterra o sentimento, levanta, continua e isso se torna parte da personalidade dele, da identidade do personagem. E é aí que a gente entra num ponto muito pesado. Em Attack on Titan, os personagens lutam pra sobreviver, só que o Levi ele luta pra deixar a humanidade digna de sobreviver. E isso é muito mais cruel. O Levi vem da parte mais pobre da sociedade, a cidade subterrânea. Isso significa fome, abandono, violência e doença. A mãe dele morre muito cedo e ele é praticamente abandonado, jogado num quarto todo sujo, fraco, com fome, quase apagando. E quem encontra ele é o Kenny. E pausa aqui rapidinho, só pra gente falar o quão importante é o Kenny pro desenvolvimento do Levi como personagem, fechou? Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto e já já a gente volta pro tópico principal. O Kenny não é um pai, ele é um monstro que decide criar outro monstro. Ele não dá amor, ele só ensina como sobreviver. Ele transforma o Levi numa arma, basicamente lutar e tomar decisões difíceis. Isso torna o Levi adulto hiper letal, hiper focado e hiper controlado. Mas no fundo do fundo, o Levi é faminto por conexão humana, porque ele nunca teve isso de verdade. Ou seja, dá pra gente falar que o Levi é órfão emocional antes mesmo dele ser órfão literal. E aqui a gente chega num dos pontos mais importantes sobre a personalidade dele. O Levi tem pavor, quando eu digo pavor, é pavor mesmo de se apegar. E quando ele entra na tropa de reconhecimento, ele conhece o Irving. E é a primeira vez na vida dele que ele encontra algum propósito além de só existir. E o Irving não trata o Levi como uma ferramenta só, igual o Kenny fazia, igual a sociedade fazia. Ele trata o Levi como alguém que pode escolher, dizer sim ou não, tomar decisões. E isso quebra completamente o Levi. Porque quando você encontra alguém que você finalmente respeita, confia e até mesmo ama, você tem algo a perder. E o Levi não tinha esse algo a perder, até então. E se tinha um padrão na vida do Levi, esse padrão é: tudo que ele ama, morre. E esse é o trauma repetido dele. Não é ver gente morrer, é ver gente que ele assumiu que podia proteger morrer. E isso tudo vira culpa crônica. Se você parar pra pensar, o Levi é quase um comentário vivo sobre trauma coletivo. Attack on Titan gira em torno de o que a guerra faz com as pessoas. No Eren, isso vira radicalização e ódio. No Armin vira culpa e racionalização. No Reiner vira colapso de identidade. No Levi vira funcionalidade fria. Meio que vira eu continuo respirando porque vocês precisam que eu continue respirando. O Levi é um soldado que sobreviveu a tudo e não sabe mais viver sem guerra. E ele fala até isso com o corpo. Ele é pequeno, compacto, cicatrizado, quebrado fisicamente, destruído. Ele já não tem mais o luxo de ter um corpo inteiro. Isso é muito importante. O anime literalmente mutila o Levi no final. E esse detalhe é muito significativo, porque o Attack on Titan basicamente resume o seu corpo ao seu poder. Ou seja, tirar partes do Levi é basicamente tirar a única coisa que existia dentro dele, da qual ele era eficiente, da qual ele treinou a vida inteira. E mesmo assim ele continua. E ele sempre continua, o tempo todo.
Na batalha de Shiganshina, o Irving tá praticamente destruído, e o Armin também. Ah, e desculpa a pronúncia, porque eu não sou bom em japonês, então assim, tô dando o meu melhor pra falar a pronúncia certinha aqui, fechou? Só tem um frasco que consegue transformar alguém em titã pra conseguir salvar uma das pessoas. E o Levi que tem que decidir. Isso é tão cruel que parece ritual de tortura pro personagem. Porque pensa, o Levi prometeu pro Irving que faria ele ver o porão. O Levi prometeu que ia levar o Irving até a verdade. Pro Levi, ele deve a vida inteira dele ao Irving. O Irving é literalmente o único ser humano que trata o Levi como um igual. E ainda assim o Levi escolhe deixar o Irving descansar. Isso é lindo? É. Isso é nobre? Também é. Isso destrói o Levi pra sempre? Com certeza. Porque a leitura que ele faz não é eu salvei o Irving. Na realidade a leitura é eu matei o Irving. E o anime deixa isso muito claro. Depois desse acontecimento, o Levi nunca mais foi o mesmo. A postura, o olhar, tudo ficou muito esvaziado. E ele meio que entra no modo automático e principalmente atrás do Titã Bestial. E esse exato momento é o que mais define o Levi, inclusive mais do que qualquer cena de luta. É nesse momento que o Levi aceita de uma vez por todas que o papel dele não é ser feliz, é ser necessário pela humanidade. Na minha opinião, dá pra gente resumir o emocional do Levi em uma só frase. Ele é o cara que salvou todo mundo, só que não sobrou ninguém pra salvar ele. Essa é a lição dele. No final, quando você olha pra trás, você percebe que tudo que o Levi tem são fantasmas. A mãe dele, o Kenny, o Irving, o esquadrão, tudo só virou memórias. E memórias em Attack on Titan são literalmente armas e correntes. Memória no anime não é conforto, memória é prisão. Ou seja, o Levi é preso em memórias que dói, num corpo que dói, num mundo que dói. E mesmo assim ele escolhe continuar protegendo pessoas desse mesmo mundo. E isso é nobre de um jeito bizarro. O Levi com certeza é o melhor personagem de Attack on Titan. Agora que eu descrevi de tudo que passa na cabeça e corpo do Levi, vamos falar um pouco do porquê ele se tornou esse personagem tão amado e tão querido por todo mundo. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e comentar aqui no vídeo também o seu momento favorito do Levi no anime, fechou? Então, bora lá! O Levi une 3 arquétipos que normalmente não andam juntos. O monstro em combate perfeito, o adulto emocionalmente maduro que assume a bronca quando ninguém mais consegue e a criança traumatizada que nunca foi curada. E essas 3 camadas criam um personagem que é basicamente triste e absolutamente confiável. Você olha pro Eren e pensa, eu tenho medo do que você vai fazer. Você olha pro Armin e pensa, você é bom demais pro mundo. Aí você olha pro Levi e pensa, eu queria que você existisse na vida real. E no fim o personagem não é só o personagem mais forte da humanidade. O Levi é um personagem que você gostaria que tivesse ao seu lado no pior dia da sua vida. E quando tem uma pessoa assim, quer dizer que você ama essa pessoa. E é por isso que eu acredito que ele é tão amado. E é isso, o Levi não é só uma pessoa girando com 2 espadas. O Levi é o retrato do que a guerra faz com o ser humano. E também é a prova que, mesmo quebrado, você ainda pode escolher proteger alguém. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar esse projeto incrível que a gente está construindo aqui juntos. Vocês também são muito parte disso, eu só tenho a agradecer todo mundo que assistiu o meu primeiro vídeo sobre Attack on Titan. Não esquece de comentar o seu momento favorito do Levi aqui no anime. Então é isso, eu sou o Gustavo Dalmoro e é nóis, tamo junto!